Pessoal, a primeira coisa que a gente vai olhar para as retas paralelas, a gente chama atenção para o seguinte. Duas retas são paralelas, cada reta tem um vetor aqui que é paralelo a ela. É o vetor que dá a direção dela. Se elas são paralelas, os vetores diretores delas também são paralelos, né? E o que a gente tem para verificar isso? O x1 dividido por x2, y1 por y2, z1 por z2. Essa aqui é a regra de verificar vetores paralelos. Por isso que eu falo para vocês sempre, olhou para uma equação de reta, eu tenho que saber quem é o vetor dela. Porque agora eu vou ter que extrair para testar esse paralelismo. O vetor dessa reta, 2, 0 e 1, né? E o vetor dessa reta, aí eu tenho que voltar ela para transferir, para conseguir voltar. E a gente volta aqui, né? Está reduzido em quem? Em x. Faz x igual a t. Então vai ficar y igual 2t mais 1 e z que é igual a menos t mais 2. Quem que é o vetor dessa reta então? Esse é o v1 e esse vai ser o v2. 1, 2 e menos 1. A gente vai jogar no paralelismo agora. Se os vetores forem, as retas são. Se os vetores não forem, as retas não são. Então, 1 dividido por 2 tem que ser igual a 0 dividido por 2, que tem que ser igual a 1. Fiz errado aqui, né? Espera aí. 2, vamos pegar esse por cima. 2 dividido por 1 tem que ser igual a 0 dividido por 2, que tem que ser igual a 1 dividido por menos 1. Como é tudo diferente, ou se ao menos 1 for diferente, os vetores não são paralelos. Se os vetores não são paralelos, a reta R não é paralela à reta S. A reta R não é paralela à reta S. Tranquilos? Pessoal, é o seguinte. Depois de retas paralelas, a gente aplica a mesma coisa para ângulo entre retas, né? Quando você tem duas retas que estão contidas no mesmo plano, elas se tocam, elas formam um ângulo. O ângulo entre essas retas é o ângulo entre os seus vetores. Como que a gente encontra? Com a mesma equaçãozinha com uma objeção, né? A mesma equação que a gente utilizou lá em produto escalar, quando a gente estava estudando para calcular o ângulo entre os vetores. O próprio ângulo entre os vetores diretores das retas vai ser o ângulo entre as duas retas. Só que a gente tem o seguinte, quando é vetor, o ângulo, dois vetores têm dois ângulos, o interno e o externo. Então, ele vai a gente sempre mede o menor, ele vai de 0 até 180. Passou de 180, a gente já não está medindo mais esse, a gente está medindo esse. A reta não, ela forma 4 ângulos. 4 ângulos. Então, quer dizer, o ângulo entre a reta ele vai de 0 a 90. Passou de 90, a gente já não mede mais esse, a gente mede esse, ó. Então essa é a diferença. O que isso em prática tem ali na equação? É que de 0 a 180, de 0 a 90 o cosseno é positivo, até próximo de 90. E de 90 a 180 o cosseno é negativo. Se a gente quer restringir de 0 a 90, basta a gente colocar um módulo aqui, ó. Então essa é a diferença lá quando a gente trabalha com o produto vetorial, simplesmente vendo o ângulo entre dois vetores, a gente não tem esse módulo. E quando a gente trabalha com os vetores dentro do conteúdo de retas, se a gente quer ver o ângulo entre as retas, a gente trabalha com esses módulos aqui. A segunda proposta é verificar a coplanaridade de duas retas. Duas retas, elas vão estar no mesmo plano, primeiro quando elas são paralelas. Necessariamente elas vão estar no mesmo plano. Como que a gente consegue verificar se elas são paralelas ou se elas estão no mesmo plano? Bom, a gente tem uma ferramenta de verificar a coplanaridade, que é o produto misto. A gente pega os três vetores, né? Faz o produto misto. Produto misto igual a 0, os três vetores são coplanares. Produto misto diferente de 0, os vetores não são coplanares. Então, o que a gente faz aqui, ó? Nós vamos pegar um vetor dessa. Nós vamos pegar o vetor dessa, V1, V2, e aí nós vamos pegar um ponto dessa e um ponto dessa, para fazer o terceiro vetor.
Então, nós vamos ficar com um produto misto assim, né? V1, V2, V1 é o vetorial da reta R, V2 vetorial da reta S e um outro vetor AB. E aí nós vamos fazer o produto misto, né? A1, A2, né? Vamos pegar A1, A2 aqui. A1, A2. A1 de uma reta, A2 da outra. Então, esse é o A2, esse é o A1. Pegar o A1, A2. Ou A2, A1. Se esse produto misto for zero, as retas são coplanares. Se não for zero, as retas não são coplanares. E se as retas forem paralelas? Se elas forem paralelas, de cara a gente vai saber que ela é coplanar. Vou pegar também o de uma, vou pegar o da outra, vou pegar um ponto de uma e vou pegar um ponto da outra. Então eu vou pegar também V1, V2, A1, A2 e vou fazer a mesma coisa, né? V1, V2, A1, A2. Se esse produto misto for zero, são coplanares. Se o produto misto não for zero, não são coplanares. Por quê? Se os vetores não são coplanares, as retas não são. Tranquilos?